Então, irmãos, hoje nós vamos estudar Abacuque, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 20. Vamos orar aqui e daí a gente já vai começar o nosso estudo, que vai até às 10 horas. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos nossas vidas, Senhor, diante de Ti, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que em Ti estão todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria, Deus. Senhor, a Tua palavra diz, através de Tiago, que aquele que tem falta de sabedoria, peça. E Deus, nesta noite nós pedimos que cada um de nós, Senhor, que tem falta de sabedoria, o Senhor venha derramar nesta noite, Senhor. Deus, que o Teu Espírito Santo, Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos dá entendimento e interpretação da Tua palavra. Nesta noite, Senhor, esteja de maneira intensa, Senhor, trazendo revelação para cada um de nós, Senhor. Também aqueles que assistirão essa escola bíblica depois, Senhor, que assistirão no domingo. Senhor, que o Teu Espírito Santo vai revelando, Senhor, para cada um, conforme a necessidade de cada um, Senhor. Porque a Tua palavra é rica, poderosa, eficaz e ela fala, Senhor, conforme as nossas necessidades, Deus. Eu me coloco diante de Ti, Senhor, peço que o Senhor me use, Deus, para que seja dito tudo o que deve ser dito e nada além do que deve ser dito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu vou ficar olhando aqui, porque como eu não sei mexer muito bem nessas coisas, eu estou transmitindo com o iPad, daí eu estou olhando ali no MacBook para ver se alguém falou alguma coisa. Então eu vou ficar olhando ali para responder se tiver alguma pergunta. Vamos ler aqui então o capítulo 2. Vamos ler ele inteiro, já que a gente vai falar quase do capítulo 2 inteiro. Capítulo 2 de Abacuque. A resposta do Senhor. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele, com canções de zombaria, e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede, e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue, e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo, e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará.
e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Essa palavra é poderosa, tem muita coisa aqui que a gente vai tentar falar nessa noite. Paz, irmã Geni Maria, paz, Bianchi, paz, Roseli, paz, Ana, paz, Humberto, Adriana. Deus abençoe todos vocês, que seja uma bênção para a vida de vocês. Então aqui, vamos começar aqui pelo versículo 3. A palavra diz assim: pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, é para esperar, porque essa visão se cumprirá. Aí vai começar a descrever sobre a atitude dos caldeus, a atitude dos babilônios, e vai descrever o que acontecerá com ele depois de tudo aquilo que eles fizerem. Só que Deus ele vai falar, olha, esta visão aguarda um tempo, então ela não vai se cumprir agora, mas ela certamente se cumprirá. Então, neste versículo aqui, nós temos a especificidade de que esta visão dada a Abacuque é uma visão certa. Ela não poderá ser alterada. Deus está dando uma palavra que se cumprirá no tempo. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que retroceda. Alguns traduziram para que se arrependa, mas na verdade Deus não se arrepende. Não há arrependimento em Deus, mas Deus não retrocede, no sentido de que quando Ele profere uma palavra eterna, aquilo certamente se cumprirá. O Senhor Jesus, Ele vai dizer que o tempo passará, tudo passará, mas a palavra de Deus, ela se cumprirá. Ele vai dizer que da palavra do Senhor não passará uma vírgula. Então nós temos que ter essa certeza nas nossas vidas, de que quando o nosso Deus profere uma palavra, aquela palavra certamente se cumprirá. Algo interessante do idioma hebraico que eu acho muito legal é que o idioma hebraico ele não tem tempo verbal. Então nós temos aqui um verbo, o verbo fazer, da língua portuguesa. No passado, fez. No presente, fazer. No futuro, fará. Já no hebraico nós temos o verbo em duas formas, a forma completa e a forma incompleta. Então, por exemplo, se hoje eu estou fazendo um curso que durará 4 anos, seria então eu estudar o tal curso. Não existe ali, ele está no verbo da forma incompleta. Somente depois que você termina uma coisa será eu estudei tal curso. Por exemplo, então, passaram 2 anos, a pessoa desistiu de um curso. Ela jamais poderá dizer eu estudei tal curso. Ela sempre vai dizer eu estudar, porque aquilo ficou incompleto na vida dela. É meio estranho isso, mas é isso que leva o profeta Isaías a dizer um menino nasceu como um filho se nos deu. Alguns doidos da língua portuguesa que não foram procurar no original, eles disseram que não, Isaías era um viajante do tempo, e como ele foi para o futuro e sabia que Jesus nasceu, ele escreveu Jesus nasceu, porque na verdade ele voltou só para escrever algo que ele tinha visto. É uma loucura isso. Isaías escreveu, e nós traduzimos para o português como um menino nasceu, porque aquilo que Deus diz sempre aos hebreus vai estar na Bíblia com o verbo na forma completa. Na forma completa quer dizer, aquilo que Deus diz, mesmo que não seja para hoje ou para amanhã, para um futuro muito longo, ele já é apresentado, já é escrito na forma completa. Porque aquilo que Deus diz está dito e certamente se cumprirá. Vocês conseguiram entender isso? Quem entendeu, diz um sim aí no chat, por favor. Se alguém não entendeu, diz não entendi.
aí eu explico melhor. Isso é uma das coisas mais legais do hebraico, o verbo completo e incompleto, porque, ao meu ver, o hebraico ele vai ter uma relação muito íntima com Deus, porque Deus falava com o povo dele no hebraico. E eu creio que o hebraico nasceu como uma língua que exprime a fé dos hebreus com relação a Deus. E eu creio que essa questão do verbo completo, sempre que Deus fala alguma coisa, é de fato uma representação da fé dos hebreus no Deus eterno. Enfim, como ninguém falou nada, então vou presumir que todo mundo entendeu. Mas então nós estávamos falando que esta visão certamente se cumprirá. Então, aquilo que será descrito nos próximos versículos certamente acontecerá. É uma visão para ser esperada. E muitas vezes nós não queremos esperar. Quem de vocês já recebeu uma visão de Deus? Pode ter sido uma visão que Deus te deu através do Espírito Santo. Pode ser aquela visão que você orou, Deus, fala comigo isso e isso, e você abre a palavra fala isso e vai acontecer. Pode ser uma visão que Deus usou alguém para falar para você sobre algo que irá acontecer. Eu creio que todos nós, isso é o que eu creio, todos nós já recebemos uma visão de Deus. E também creio que a maioria de nós recebeu uma visão de Deus que ainda não se cumpriu. Mas o fato é, toda vez que Deus nos dá uma visão, essa visão certamente se cumprirá. Só que às vezes ela pode demorar. Tem uma música que fala que Deus tarda, mas não falha. E a minha esposa e meu sogro sempre brincam que Deus não tarda e nem falha. Só que na nossa percepção parece que Deus está demorando. Parece que Deus está atrasado. Mas a palavra diz que Deus, Ele é o Senhor do tempo, Ele controla e há tempo para tudo. Existe um tempo oportuno para cada realização de Deus nas nossas vidas. Existe uma preparação interior que nós devemos passar para que algumas coisas de Deus se cumpram nas nossas vidas. Tem pessoas que recebem uma palavra e aquela palavra se cumpre em uma semana. Tem pessoas que recebem uma palavra e passam-se 5 anos, passam-se 10 anos e aquela palavra não se cumpre. Tem palavras de Deus para nós que demoram. Só que a palavra de Deus deve ser esperada. Eu também acho muito interessante que a palavra, no hebraico, o termo esperar, ele não somente tem o sentido de aguardar, mas também de esperança. Esperar o cumprimento da palavra de Deus não é tão somente aguardar a passagem do tempo e o cumprimento, mas é também acreditar e colocar esperança em que aquilo se cumprirá. Você entende isso? A palavra de Deus certamente se cumprirá. A palavra de Deus para a tua vida, ela certamente se cumprirá. Não só as palavras gerais, mas aquelas específicas para a tua vida que talvez Deus falou com você há muito tempo e talvez você já nem acredite mais. Mas espere o cumprimento da palavra do Senhor. Não espere só a passagem do tempo, mas tenha esperança. A palavra diz que o Senhor Jesus é a esperança. Esperança no sentido de que nós devemos colocar a nossa confiança nele e esperar com paz e tranquilidade, porque certamente ela se cumprirá. Aqui nós temos no versículo 4, um versículo muito conhecido por todo mundo. Na minha Bíblia está assim: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Na minha Bíblia está traduzido para fidelidade, e a maioria delas que eu já vi vai estar traduzido para mas o justo viverá pela fé. Esta passagem é uma passagem importante para nós. Ela vai ser usada por Paulo para falar sobre a fé, a justificação pela fé. Este versículo foi um versículo base para a reforma protestante. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós temos aqui um contraste. A palavra vai falar sobre o ímpio e sobre o justo. E há diferenças importantes para nós notarmos. O ímpio, ele está cheio de soberba. Soberba é o resultado de uma alma dividida
uma alma que tem prazer no pecado. Quando a alma do ser humano ela está dividida, o pecado para ela é prazeroso. A pessoa tem prazer no pecado. Quando a alma do ser humano ela está ligada com Deus, o pecado não traz mais prazer. O pecado ele vai trazer desgosto, ele vai trazer vergonha, ele vai trazer sentimentos negativos. Tiago escreveu que nós não somos tentados por Deus. Deus não tenta ninguém, porque em Deus não há maldade. Mas nós somos tentados pelos nossos próprios desejos e por aquilo que está no nosso coração. Deus não coloca coisas em nós para nos tentar. Satanás ele se utiliza daquilo que está dentro do nosso coração para nos tentar. Aquela pessoa que está precisando de uma quantidade de dinheiro e Satanás sabe disso. E aquela pessoa ela tende a furtar, por exemplo, uma pessoa que furtava. Satanás vai se aproveitar dessa situação para tentar fazer com que essa pessoa volte a furtar. A tentação dela de furtar não é algo que Deus colocou. É algo que ela fazia antes e algo que permaneceu no coração dela. Quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, nós temos aí esta mudança. É uma mudança progressiva. Algumas pessoas que, por exemplo, bebiam, fumavam, elas de uma noite, de um dia para o outro, elas são tocadas por Deus e elas têm nojo dessas coisas a ponto de colocar ali um cigarro na boca e a pessoa vomitar de tanto nojo. São libertações que vêm de maneira instantânea, são milagres de libertação. Mas há aquelas situações que a pessoa tem uma prática como um pecado e que o processo vai ser um processo mais lento. Deus já falou comigo em relação a isso, porque eu perguntava por que algumas pessoas elas são libertas na hora e outras lutam tantos anos, algumas pessoas 10 anos, 20 anos lutando contra um tipo de pecado. Porque o desejo ainda está no coração dela e Deus não arrancou. E Deus falava comigo, nestes casos eu estou colocando nas mãos delas a responsabilidade de lutar contra aquilo. O Espírito Santo estará lhe auxiliando. Só que a pessoa vai vencer aquilo, auxiliada pelo Espírito Santo, para que ela veja que aquilo não domina ela, mas que ela pode vencer aquilo, ajudada por Deus. Então ela vai ter uma luta constante contra ela mesma. E muitas vezes o maior inimigo desta pessoa será ela mesma. Mas quando ela vencer tudo isso, passem-se meses, passem-se anos e aquele desejo desapareça, a pessoa poderá olhar para trás e dizer, eu lutei contra isso, mas eu venci, porque eu não estava sozinho. Muitas pessoas dizem que Jesus, ele entra nas nossas vidas, ele vai trazer bonança, vai trazer tudo de bom. Mas se você está passando por uma situação difícil, quando você aceita Jesus, você não passará por ela sozinho. Jesus ele estará contigo para passar por essa situação. Mas ele não vai arrancar as situações difíceis da nossa vida. Ele não vai arrancar as dificuldades, as provas. Você terá que passar por elas. Só que não passará por elas sozinho. A diferença entre nós e a pessoa que está no mundo é que a pessoa que está no mundo está sozinha. Nós estamos com Jesus e nós estamos com o melhor. Não há ninguém melhor para estar do que estar com Jesus. Agora, nós vamos ver aqui também, nos próximos versículos, que o ímpio ele tinha uma ganância insaciável. A palavra diz aqui, 5, de fato a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Nós vemos aí uma insatisfação frequente na vida do ímpio. Eu costumo dizer, eu acho que eu não inventei isso, porque talvez você já tenha ouvido. Se você já ouviu isso, comenta aqui, já ouvi isso. Que dentro do ser humano há um vazio do tamanho de Deus. Você já ouviu isso? Dentro de nós existe um vazio do tamanho de Deus. E é só quando nós aceitamos Jesus nas nossas vidas, que nós aceitamos aquele, o único, que pode preencher esse vazio que há dentro de nós. O ímpio, ele não tem Jesus.
Ele tem um vazio dentro de si que é insaciável. E muitas vezes eles tentam preencher isso com as riquezas. Por isso que o ímpio muitas vezes vai ter uma ganância insaciável. Ele vai ajuntar para si bens, ele vai roubar, ele vai furtar, ele vai extorquir para juntar para si bens. Muitas vezes ele vai juntar para si dinheiro. Ele quer uma segurança que o dinheiro não pode trazer. Essa segurança é só Jesus que pode trazer. Deus, ele nos dá uma paz que excede todo entendimento. Ele nos traz uma segurança que excede todo entendimento. E muitas pessoas vão ajuntar para si coisas, bens, na tentativa de ter segurança. Mas essas coisas não podem nos trazer a segurança que só Deus pode nos trazer. Então o ímpio ele vai ter essa ganância insaciável. Mas essa ganância insaciável ela não vai permanecer para sempre. Vamos aqui pensar. O que você acha? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Todo mundo falando amém. Eu quero ouvir você. O que você acha que vai acontecer com uma pessoa que ajunta para si bens de uma forma ilícita? Talvez você já tenha ouvido. Rico, aqueles caras milionários, eles só são milionários porque eles são bandidos. Porque eles passam por cima das pessoas, eles matam quem precisar matar, eles silenciam quem precisar silenciar. E eles construíram fortunas através do sangue, e da violência e da corrupção. Existem pessoas assim. Você acredita que algumas pessoas aí nessa sociedade, no Brasil, alguns milionários construíram a sua riqueza a partir da ganância, extorsão, do furto, da corrupção, do sangue de algumas pessoas? O que você acha que vai acontecer com eles? Porque às vezes a gente pensa, o cara tá aí já faz 30 anos. O cara chegou onde tá. Ele tem tudo. Ele tem milhões, não falta nada para ele e eu aqui não tenho carne para comer. O cara lá tem 30 carros e eu não tenho um carro para ir para a igreja, eu tenho que ir de ônibus, de Uber, a pé, de bicicleta. O cara lá, ele tem... Sei lá o que ele tem. Mas enfim, você já pegou você mesmo pensando nisso? Poxa, o ímpio tem tanto e muitas vezes para nós tem faltado. Se você já pensou dessa forma, você não está sozinho. Muitos de nós já pensaram assim. Só que isso, de certa forma, é inveja. É inveja dos bens adquiridos pelo ímpio. E o pior, bens que foram adquiridos de maneira ilícita. É inveja. Nós temos que tomar cuidado. O ímpio, mesmo que aparentemente ele tenha tudo, ele ao mesmo tempo ele tem nada. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o justo. Diferentemente do ímpio, o ímpio que ele é instável. O ímpio é instável porque ele não tem segurança. Por quê? Porque, como eu estava dizendo, muitas vezes o ímpio ele tenta juntar para si coisas, juntar bens para tentar ter segurança. Mas essa segurança é passageira. O dinheiro é passageiro. Todas essas coisas são passageiras. Então essa insegurança há na vida do ímpio. Mas na nossa vida isso não deve acontecer. Por aquilo que eu falei no início. A palavra de Deus, ela certamente se cumprirá. Então, uma das características do justo é a confiança na palavra. Não somente proferida muitas vezes para você, especificamente, mas a confiança nessa palavra aqui. A confiança de que isso aqui é poderoso. A palavra de Deus é poderosa. Sabe, tem algumas pessoas que vão criticar, dizer, mas como que você sabe que este livro aqui... esse livro foi copiado por muitas pessoas. A Bíblia ela foi compilada, manuscrito. Com certeza ela foi alterada. Por isso eu não acredito na autenticidade dela.
Pois a minha resposta para essas pessoas é: o meu Deus é poderoso o suficiente para impedir que a palavra tenha sido alterada. Eu tenho certeza que a palavra está aqui nas minhas mãos, aqui, traduzida, obviamente, mas ela está nas minhas mãos do jeito que ela deveria estar. Porque meu Deus é poderoso o suficiente para proporcionar isso. Se eu não creio na autenticidade da palavra, se eu não creio que tudo aquilo que está aqui é aquilo que Deus quis que estivesse aqui, a minha fé ela está enfraquecida. Porque se eu não creio na autenticidade da palavra, eu não creio no poder de Deus para manter a autenticidade da palavra. Você consegue entender isso? Nós temos que crer na palavra. As pessoas falam, você precisa tomar posse da palavra. Mas você precisa crer naquilo que está escrito e viver aquilo que está escrito. Porque certamente aquilo que está escrito se cumprirá. Às vezes a gente se pega pensando, mas qual é o propósito de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim? Pois leia a palavra. A palavra vai falar o propósito geral de Deus para a tua vida. Obviamente há propósitos específicos de Deus que muitas vezes Deus vai falar através do Espírito Santo, vai usar alguém para falar. Mas os propósitos gerais de Deus para a tua vida, elas estão na palavra. Ide, portanto, pregai o Evangelho, ensinando aquilo que Jesus ensinou, batizando as pessoas. Isso é vontade geral de Deus para a minha vida e para a tua vida. Poxa, nós não podemos estar inseguros, nós não podemos ser voláteis com relação à palavra. Nós não podemos ter dúvidas. O que está escrito e certamente será. Essa é uma diferença que há entre nós e o ímpio. E se nós, de alguma forma, estamos inseguros com relação a isso, nós precisamos orar, precisamos meditar na palavra de Deus. E eu repito aquilo que eu já falei no início. Os tempos passarão, tudo passará, mas da palavra de Deus não passará uma vírgula. Eu tenho certeza disso. Aquilo que está escrito certamente se cumprirá. Nós temos essa segurança. Isso não pode ser tirado de nós. Nós não podemos abrir mão disso. Não podemos deixar que o mundo nos faça acreditar nisso. Eu estou... talvez você tenha ouvido falar, mas existe agora um movimento político esquerdista evangélico que, na minha opinião, não é evangélico, mas acredite o que você quiser. Um movimento esquerdista que propõe reforma da Bíblia. Vamos reformar a Bíblia, ela não está do jeito que deveria estar. A proposta deles é tomar o poder político para fazer uma reforma na Bíblia, porque na Bíblia só deve permanecer aquilo que é amor, porque Deus é só paz e amor. Está esse movimento aí. Eu não creio que as pessoas que estão à frente desse movimento sejam servos do Senhor Jesus. Agora, quantos são aqueles que serão levados por essa vã doutrina? Quantos são aqueles que vão entrar nessa e serem enganados? Isso é só um comentário daquilo que nós estamos vivendo hoje. Reformar a Bíblia. Será que a Bíblia precisa ser reformada? Será que não somos nós que temos que ser reformados? A palavra é pura e poderosa. Às vezes o mundo quer mudar a gente. O mundo quer fazer com que a gente acredite que a palavra está errada, mas é nós que estamos errados, é o mundo que está errado. Deus nunca esteve errado, a sua palavra não está. Se você já ouviu falar desse movimento, fique ligado. Se você está vendo que alguém está sendo levado por esse movimento, fique ligado. Amém? Enfim. E o justo viverá pela fé, como nós estávamos falando aqui. O justo viverá pela fé. Na minha Bíblia aqui está: o justo viverá pela sua fidelidade. E eu fiquei encucado com isso, porque eu sou muito treteiro com relação à palavra, porque eu sou bem treteiro com relação à palavra. Eu não deixo barato, eu preciso ver, preciso pesquisar. Eu falei, por que na minha Bíblia, nessa tradução, está escrito fidelidade? E as pessoas falam que o justo viverá pela fé.
E lá fui eu pesquisar, e a palavra no hebraico, ela aparece várias vezes no Antigo Testamento, mas dessas várias vezes que ela aparece, só nessa passagem ela foi traduzida como fé. Nas outras passagens ela tem outra tradução. E a tradução vai ser colocar crédito, crer, confiar, acreditar. Tudo isso tem a ver com a fé. O justo viverá. Vamos traduzir diferente? Vamos pensar aqui pelo crédito? Talvez seja estranho. Não estou falando de crédito monetário, não estou falando de crédito econômico. Será que o justo viverá pelo crédito que ele dá à palavra e ao seu Deus? Eu costumo dizer que o teu Deus é do tamanho que você crê que ele é. Muitos cristãos colocam Deus num tamanho tão pequeno que eu não sei nem que Deus é esse. O nosso Deus é muito grande. Talvez você não tenha parado para pensar nisso, mas o nosso Deus é muito grande mesmo. Um exemplo disso que eu gosto de dar é o exemplo de Satanás. A palavra vai dizer que Satanás, ele viu Deus. Por ele ter visto Deus no lugar de honra e de glória que Deus tinha, ele pensou que poderia ser como Deus. E ele quis se colocar como Deus. E o que eu acho bem legal é que, além de Jesus ser colocado como aquele que pisa na cabeça da serpente, ele é aquele que destrói o reino das trevas, mas nós vamos ter em Apocalipse a descrição de uma luta que há entre os anjos de Deus e Satanás. E essa luta ela é direcionada ali, comandada pelo arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel e seus anjos lutaram com Satanás. Satanás foi derrotado e lançado do céu e caiu. Ele foi derrotado por aquele chefe e seus anjos, aquele chefe dos anjos chamado Miguel. E Miguel, no hebraico, Micael, significa, é uma pergunta que significa quem é como Deus? Então, Satanás ele pensa que ele pode ser como Deus, e Deus, no seu tamanho e poder, cria outro anjo e dá a ele o nome de, e aí, quem você diz que é igual a Deus, hein? Quem você acha que é? E simplesmente com essa criação de Deus, esse anjo vai lá e com os outros anjos derrota Satanás. Mas assim, Satanás é muito pequeno perto de Deus. Ele é mais forte que nós, mas nós temos Jesus. Se nós estamos com Deus, Satanás não pode tocar em nós. Deus é muito mais forte. E essa batalha do fim dos tempos, que Satanás acha que vai lutar contra Deus, ele não vai ter chance nenhuma. Deus é muito poderoso. E nós temos que o justo viverá pela fé, viverá pelo aquilo que ele crê, pela confiança que ele coloca em Deus. Vamos pensar, o justo viverá pela confiança que coloca em Deus, pelo crédito que dá à palavra de Deus e aquilo que Deus é na vida dele. Ele viverá pela fé que ele tem em Deus, na obra salvadora de Deus, redentora de Deus. Irmãos, agora são 22 horas. Então, nós vamos finalizar a escola bíblica de hoje aqui por causa do horário. Infelizmente, eu falei um quarto daquilo que deveria ser dito, tudo isso acabou atrapalhando. Mas, enfim, eu peço perdão aos irmãos e eu vou aprendendo aí. Conforme forem nas próximas vezes, eu vou aprendendo a mexer nesse negócio aqui para não dar esses bugs aí. Eu desejo que Deus te abençoe muito. Que aquilo que a gente falou hoje aqui permaneça no teu coração, na tua mente, que você medite sobre isso. Pense sobre isso. Pense na atitude do ímpio e na tua atitude. Pense se às vezes a nossa atitude, a nossa posição em algumas coisas estão mais semelhantes à atitude do ímpio do que aquilo que deve ser buscado pelo justo. Porque nós somos justos. Isso é aquilo que nós vamos falar na próxima aula. Nós somos justos. Deus espera de nós essas características. Permaneçamos firmes na palavra, porque a palavra é firme, poderosa, verdadeira, real e eficaz. Desejo que o Senhor te abençoe muito. Vamos orar? Deus, que a Tua palavra, Deus, que tudo que foi dito hoje, aquilo que nós estudamos, Senhor, por mais que tenha sido picotado, ficou em 3 blocos, mas, Deus, aquilo que foi visto desde o início desta aula, Deus, permaneça na nossa mente e no nosso coração, Senhor. Não permita com que nós nos esqueçamos, mas que nós permaneçamos pensando na Tua palavra e nós possamos viver a Tua palavra e sermos mais parecidos, Senhor, com aquilo que o Senhor espera de nós, Deus. Eu desejo que o Senhor continue cuidando de nós e nos direcionando, nos ajudando a crescer no conhecimento da Tua palavra poderosa.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo, amém, irmãos. Desejo que você tenha uma boa noite e nos encontramos aí nas próximas aulas. Deus te abençoe.